queridas irmãs, que Jesus possa nos envolver em sua paz. Agora há pouco, Jefferson nos lia uma sentença evangélica que ainda é de grande atualidade. Embainha tua espada. Parece-nos uma coisa surreal, uma coisa quase inacreditável, que um dos discípulos mais diretos de Jesus, Simão Pedro, andasse armado, andasse com espada. Na antiguidade, a violência era uma prática muito comum, social, de modo que as pessoas eram precavidas, ainda que pacifistas, andavam armadas para se protegerem dos bandoleiros, dos salteadores, enfim, das práticas violentas diversas. E Simão Pedro, como era um homem prático, andava armado. E naquele momento extremo em que Jesus, no Getsemane, estava para ser preso e pediu aos seus discípulos que vigiassem e orassem. Simão Pedro, quando a soldadesca chega para manietar o Cristo, ele tem uma atitude quase que automática. Era preciso defender o seu mestre. Como dispunha de uma espada, ele lançou mão desse instrumento cortante e decepou a orelha do soldado Malco. É uma história de tamanha, embora trágica, de uma beleza, porque há um grande autor católico, Giovanni Papini, italiano, que escreveu uma bela crônica sobre a vida posterior do soldado Malco. Era afrontoso, vergonhoso alguém não ter uma orelha naquela época. Normalmente, os ladrões tinham ou suas mãos decepadas ou as suas orelhas, de modo que quando se encontrava alguém sem uma orelha, ali havia já uma identidade. Aquele homem era um ladrão, né? E aí, Malco ficou com esta marca definitiva na sua existência, humilhante. No entanto, Jesus toma uma postura dizendo a Pedro que quem com ferro fere, com ferro será ferido, e que ele deveria colocar a espada no seu justo lugar. Embainha a tua espada, coloca na bainha, ao invés de fazer dela um instrumento de violência. A violência nos acompanha há milênios. Nós fizemos uso da violência nos estágios mais primitivos, mais bárbaros da nossa evolução. E hoje ela é um instrumento absolutamente inconveniente. Uma pessoa ser violenta hoje é uma pessoa que está com os dias marcados para deixar o planeta, porque Jesus disse que os mansos e pacíficos herdarão a terra. Os violentos, a cada dia, estão tendo mais dificuldade para conseguir uma reencarnação justa e, muitas vezes, dificuldades que se apresentam em que eles se expõem a situações também violentas, porque é a própria lei da atração, a lei do merecimento. Isso mostra a atualidade da palavra de Jesus, porque estamos num contexto internacional e nacional em que a questão das armas tem se transformado numa plataforma governamental, o que é uma coisa absurda. O espírito André Luiz, pelo médium Valdo Vieira, na obra Conduta Espírita, vai dizer expressamente que o espírita sequer deve portar arma branca. Nada de canivete, de punhal, de faca, de peixeira, disso, aquilo, outro. É espírita. E há espíritas desavisados por ignorância dos princípios doutrinários e evangélicos que terminam engrossando o caldo, né? As fileiras dos que apostam que a violência haverá de resolver as questões violentas. Nós temos que ter essa índole pacífica. Estamos num planeta de transição, em plena transição acentuada, e a violência é uma das expressões mais diretas. Os gregos, para poder entender a violência e a guerra, como foi lido por Jefferson na mensagem de Emmanuel,
eles vão nos dizer que existia a deusa da guerra, a deusa Palas Atena, que era uma deusa da sabedoria também, a deusa da estratégia, a guerra de gabinete, a guerra pensada, a guerra ponderada. E o irmão gêmeo dela, que era Ares, que era também o deus da guerra. Mas Ares era o deus da guerra cruenta. Ares, quando entrava em campo, quando vinha para o mundo dos mortais, ele vinha junto com Bias e Phobos. Bias é a violência e Phobos é o pavor. Basta ver a descrição desconfortável que o espírito André Luiz nos apresenta na obra Nosso Lar, quando se está na iminência de se deflagrar a Segunda Guerra Mundial. Quando há um bombardeio de Londres e apenas numa pequena igreja protestante, ali havia um punhado de almas que estava orando, e ali era o ponto luminoso daquela Londres que estava, enfim, sob as bombas das tropas nazistas. Não há na literatura espírita, não há no Evangelho nenhum elogio à violência. A violência tem multifaces, e uma das mais expressivas hoje é a violência contra si mesmo. A maior das violências, que é o suicídio, a automutilação, o autoflagelo, quando a pessoa investe contra um patrimônio que sequer é dela. O nosso corpo físico sequer é nosso. É um instrumento que nós estamos recebendo de empréstimo para poder evoluir. E deveremos devolver à natureza conforme o bom uso, pelo desgaste natural. E hoje nós estamos percebendo que há pessoas de forma assumida ou não, estão se entregando às práticas suicidas. Às vezes é um processo sutil, inconsciente. Até porque as histórias violentas, elas são contadas pela metade, ou a menor das partes. Nós espíritas temos um olhar mais largo e mais profundo, porque as histórias continuam. Os materialistas acham que as histórias se acabam com a morte do corpo físico. Daí expressões grotescas como bandido bom é bandido morto. Quando aquela figura do bandido, ela tem apagado a sua história social, as suas reencarnações anteriores. Nós sabemos que Jesus foi crucificado à conta de bandido entre dois bandidos. E um deles tinha mais sensibilidade do que a maioria da população de Jerusalém naquele dia, que possivelmente tinha mais de 1 milhão de habitantes, porque era Páscoa. Quem diria, um condenado era mais sensível às palavras de Jesus, acreditava mais em Jesus do que o alto clero do judaísmo daquela época, que conluiado com um romano pusilânime, Pôncio Pilatos, pede a condenação, a crucificação de Jesus. Então, nós temos esse olhar, percebendo que a pessoa tem um histórico anterior, de modo que para entendermos a nossa própria conduta ou a conduta de alguém, isso exige um alargamento da nossa análise. É preciso que a gente recupere o que fomos para saber o que somos. Allan Kardec vai nos dizer que nós somos detentores, nós somos herdeiros de tendências. E como é que se constrói uma tendência? Quando a pessoa repete um comportamento milhares, milhões de vezes, aquela coisa fica quase um piloto automático. Então esse nosso jeito de ser, na verdade, é o resultado de muitas reencarnações e de muitas repetições de práticas psicológicas que se tornaram condutas. De modo que, para entendermos a nós mesmos, aos outros, precisamos entender nossas vidas passadas. Precisamos estudar as nossas tendências. Não somente estudá-las, assumi-las, mas tratá-las, civilizá-las, equilibrá-las, ajustá-las a um novo patamar evolutivo que nós aceitamos, pelo menos dizemos que aceitamos. Então nós temos que ir até a última consequência, que a doutrina espírita é uma doutrina oposta à doutrina materialista. Nós não somos materialistas. A codificação é percorrida por completo, mostrando claramente, desde o frontispício das obras de Allan Kardec, filosofia espiritualista, portanto, não materialista. Então, quando há um corpo que morre, e morre de forma violenta,
aquele espírito, o espírito que usou aquele corpo, prossegue. E a questão é, como é que ele prossegue? Alguém tentou suicídio, alguém suicidou-se. Para os jornais, para muita gente, aquela vida se encerrou ali. Aquela existência está, enfim, limitada. Mas esse mesmo suicida vai se comunicar numa reunião mediúnica com esgares, com desconforto muito grande para o médium e para ele mesmo. Esse mesmo suicida haverá de retornar em outras existências com limitações no próprio organismo, a depender do que ele destrambelhou, do que ele violentou no último corpo que recebeu. Nós espíritas temos a capacidade de estudar a vida de muitos suicidas. Daí porque a obra de Ivone Pereira, ou do espírito suicida Camilo Castelo Branco, Memórias de um Suicida, é altamente recomendável. Memórias de um Suicida. Por isso que nós dizemos assim, as histórias estão incompletas. É importante que a gente se permita ler histórias mais completas. E essa médium Ivone Pereira que citamos, ela mostra que histórias que tiveram começo violento exigiram um alto pagamento nas existências seguintes. Por isso, quando Jesus diz a Simão Pedro, embainha a tua espada, essa sentença deve ecoar dentro de todos nós. Quando se quer pensarmos num gesto violento, nós temos que admitir que existe uma lei de causa e efeito. E quando nós desencadeamos um vetor de violência, esse mesmo vetor haverá de voltar-se contra nós. Estaríamos preparados? Precisaríamos passar por isso? Allan Kardec vai colocar no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. Às vezes nós fazemos escolhas violentas na atual existência e essas escolhas já se refletem nessa mesma existência. O indivíduo que ficou desatento a certos cuidados com o organismo na primeira parte da existência, normalmente na segunda vai sofrer várias doenças justas, porque ele mesmo deu para si aquele desconforto que era absolutamente desnecessário. Muita gente está doente sem necessidade de estar, porque não praticou a medicina preventiva. Ou ainda, é como se alguém tomasse de empréstimo um carro e disse, olha, eu preciso obter um rendimento, então eu preciso de uma viatura, de um carro. Então aquele carro é concedido no objetivo da pessoa, fazendo uso dele, obter o rendimento que precisa. Mas se essa pessoa, ao invés de fazer as viagens corretamente, ao invés de manter a velocidade, ao invés de fazer as manutenções preventivas, a pessoa dirige de forma estúpida, dirige de forma perigosa, não faz as revisões, enfim, desobedece os princípios da mecânica, as leis do trânsito, como é que vai ser esse carro? Então, tem aquela coisa simplista, não sei quem desencarnou porque foi o dia dele. Depende, há casos que sim, há muitos casos em que a pessoa antecipou violentamente a sua volta. Nós lemos o livro Nosso Lar, do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, e lá ele se revoltou, ele rejeitou aquela pecha, mas você é um suicida. Suicida não, ele disse, eu sou médico, eu lembro que morri num procedimento cirúrgico, eu lutei até o último instante para viver. Aí o espírito Clarencio e outros vão demonstrar para André Luiz que ele tinha um conjunto de práticas inadequadas à mesa e ou em outras dinâmicas da sua vida, que levaram ao destrambelhamento da sua estrutura orgânica. E ele era reconhecido no mundo espiritual como suicida. Ele foi violento com o próprio organismo. Era preciso embainhar esta espada também. Mas nós dizíamos que é preciso estar atento para as histórias. E há um princípio fundamental que é o fio condutor das histórias, a lei da reencarnação. Nós aprendemos em O Livro dos Espíritos, lá a partir da questão 166, um conjunto de questões sobre reencarnação. Há uma coisa que as pessoas que acreditam, e até as que não acreditam na reencarnação, exigem
para serem convencidas que a reencarnação se sustenta. A reencarnação é justa? Essa é uma questão. Está lá na questão 167. A questão 166 já toca no ponto da reencarnação, que fala o princípio do progresso. Mas um fundamento da 171, que fala que a 167, que a reencarnação é uma expiação. Expiar pressupõe a capacidade do indivíduo receber de volta, passar por aquilo que ele normalmente impôs a outrem ou a si mesmo. Lá no final do Livro dos Espíritos, e de forma mais desenvolvida em O Céu e o Inferno, nós aprendemos que nós erramos, depois do erro vem o arrependimento, que é um ponto fundamental. Depois do arrependimento, a expiação e a reparação, para se fechar um ciclo educativo. Não que Deus queira nos castigar, digamos assim, que Deus seja sádico e, de algum modo, sinta algum prazer no nosso sofrimento. O sofrimento ele é pedagógico. Nós erramos, nós desobedecemos a lei, nós afrontamos as leis divinas. Então essas mesmas leis, para poderem mostrar que elas existem, que devem ser respeitadas, elas se manifestam na forma de dor, de sofrimento, de desconforto. E é na hora que a dor chega que a gente vai perceber a postura evolutiva do indivíduo. Muita gente, quando a dor chega, acha que ela é injusta e se revolta. Mas a reencarnação, ela é justa por excelência. Um dos fundamentos que sustentam a reencarnação é a justiça. Deus precisa fazer instrumento à reencarnação para que a gente sinta o funcionamento da sua justiça. Então, a reencarnação é justa, por isso que nós precisamos ler histórias, não histórias materialistas desse tipo simplista, bandido bom é bandido morto. Nós precisamos ler histórias na perspectiva espírita. Há muita coisa, há muito lixo cultural sendo reproduzido pelas redes sociais. E, pasmem, há espíritas que perdem o seu precioso tempo evolutivo dando ouvido a essas coisas e deixando de ler coisas que deveriam estar lendo. Comprando aqueles livros de aeroporto que a gente compra numa estação e joga fora na outra, porque o livro, a pessoa nem... Qual foi o livro? Não sei. A história passou, parece que passa pela mente da pessoa. É uma história quase inútil. Nós precisamos valorizar os minutos de cada reencarnação. Saber aproveitar bem. Então, nós falávamos que a média Ivone Pereira, ela, além de expressar suas próprias histórias anteriores, porque quando a gente vai ler a história da média na última existência, o sofrimento em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, as dificuldades que ela atravessou, isso fica claro quando a gente lê aquela trilogia em que ela conta 3 vidas dela, nas voragens do pecado, o drama da Bretanha, o Cavaleiro de Nimier e o drama da Bretanha, contados pelo espírito Charlie, que é o pai dela. E lá nós percebemos que, pelo menos, ali ela se suicida em 2. Há uma terceira, Leila, por uma senhora lá do Rio de Janeiro, Denise Macedo, em que Dona Ivone também, ela se entrega ao suicídio. Que tem uma outra consequência que os suicidas às vezes não sabem. Quando a pessoa opta pelo suicídio, a pessoa fica com a propensão de repetir o suicídio nas vidas seguintes, porque quando entra em crise, ele tem quase que um impulso a repetir o gesto. Exige reencarnações dolorosas. Então, essas histórias são, na verdade, as histórias de Dona Ivone. Para entender a personalidade desta médium na última vida, a gente deve fazer um recuo há 3 vidas, embora no livro Sublimação, também psicografado por ela, haja outras 2 vidas dela, ou 2 ou 3. Mas nós queríamos, na noite de hoje, apresentar as histórias que foram escritas por Dona Ivone, ou ditadas a Dona Ivone mediunicamente, ditadas pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes. Esse espírito que experimentou muitas vezes a violência arbitrária, que não se deixou acovardar quando a mensagem do Cristo exigia a própria morte do corpo físico. Quem lê a obra Ave Cristo, lá tem um personagem, Ápio Corvino, o velho Corvino. E ali, esse homem está num navio, é um homem de 70 anos, é uma alma boníssima. E ele está indo para Leão,
pregar para os cristãos. Ele está em Roma para pregar para os cristãos também, nas catacumbas, alta madrugada. E quando está de volta no navio romano, ele é apunhalado, ele é morto violentamente. Então aparece lá um personagem Quinto Varro e fica revoltado, querendo saber o que fazer, procurar os responsáveis pela morte dele. E ele diz que não, se acalme, ele se sentia honrado, porque era mais uma vida que ele dedicava a Jesus. Naquele tempo em que havia o holocausto, o martírio dos cristãos, martírio físico. Então, Dr. Bezerra é esse mesmo Apio Corvino, conforme Chico Xavier relata, Divaldo Franco confirma. E ele, por isso que nas mensagens que ele até hoje dita por Divaldo Pereira Franco, ele cita o padrão de conduta dos cristãos primitivos que nós espíritas não poderemos esquecer. Nós temos que estudar os mártires, temos que ler como se dava o cristianismo nos 3 primeiros séculos. Ler há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, A Esquina de Pedra, de Wallace Leal Rodrigues, e outros textos que descrevem a conduta que para nós parece quase impossível dos cristãos primitivos, porque o Espiritismo é uma tentativa de trazer de volta o cristianismo em toda a sua pujança. Dr. Bezerra de Menezes nos alertou há um ano atrás, por Divaldo Pereira Franco, que o materialismo já está infiltrado nas fileiras espíritas. Há pessoas espíritas que fazem escolhas que são claramente materialistas. E é preciso que a gente possa ficar atento para não perder a nossa identidade fundamental, que é de espiritualista. Então, nós dizíamos que Dr. Bezerra é esse que conta histórias por Ivone. Pelo menos 4 histórias, em 3 romances. Porque é um detalhe importante. Quando vamos ouvir uma história, a gente diz, é a história de Trancoso, é a história de pescador. Qual a seriedade de quem conta? Eu vou dar ouvidos a quem? Se for um moleque irresponsável, eu não vou perder o precioso tempo. Mas se é uma pessoa séria, e ela tem uma boa história, e essa história tem um objetivo educativo, aí precisamos investir o nosso tempo e ser todo ouvidos para esta pessoa. Então, Dr. Bezerra é esta figura que a sequência dos séculos comprovam a sua amorosidade, a sua seriedade. É um espírito espírita, é um espírito que, quando encarnado, se consagrou como médico dos pobres lá no Rio de Janeiro. Quando ele estava para ser assassinado na condição de Apio Corvino, naquele instante, nas vascas da morte, já ali com hemoptise, na hemorragia, ele pediu a Quinto Varro, a um rapaz que o acompanhava, que abrisse os rolos do Evangelho e lesse algo para ele. E lá se leu uma passagem de Pedro: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Interessante porque, em pleno século XIX, Dr. Bezerra de Menezes, certa vez, foi abordado por uma pessoa maltrapilha, sofrida, e sabendo que ele era médico, disse: Doutor Bezerra, eu preciso muito de medicação, eu e minha família passamos por dificuldades diversas, estamos doentes. O que fazer? O senhor pode nos dar alguma coisa? E dizem os seus biógrafos que Dr. Bezerra bateu os bolsos e não encontrou nenhum conto de réis, não encontrou nenhuma moeda, nenhum tostão. E o que é que ele fez? Percebendo que tinha o anel da formatura, ele se desvencilha, ele retira aquele objeto de valor, aquela joia, e pede que a pessoa venda aquele anel e compre a medicação e o pão que a família precisava. Mas esse mesmo médico, Dr. Bezerra de Menezes, certa vez, uma outra vez, foi abordado também por um paciente paupérrimo, porque naquele tempo nós não tínhamos um sistema de saúde pública
E as pessoas viviam assim, mendigando, pedindo para comprar receita. E a pessoa pediu: doutor Bezerra, eu estou desempregado, eu estou doente, a minha família está passando por dificuldades. Então, doutor Bezerra repetiu o gesto de bater os bolsos. Era uma alma franciscana, não tinha nem um centavo, nada. Olhou para as mãos e agora já não tinha mais o anel. Aí disse assim: meu filho, faça o seguinte, a única coisa que eu tenho, que posso lhe dar, é um abraço com todo o amor possível, desde que deseja a sua saúde, o seu restabelecimento e da sua família que também está doente. Então, doutor Bezerra abraça aquele paciente pobre e recomenda, chegando em casa: eu quero que você reproduza esse abraço. Abrace a cada um doente da sua família, abrace a sua esposa, abrace a seus filhos. Faça isso. Lembrando exatamente essa passagem de Pedro: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E aí, doutor Bezerra abraça aquele homem com toda a amorosidade. Ele vai para casa. Na semana seguinte está o doutor Bezerra descendo as escadarias da Federação Espírita Brasileira e o homem lhe aparece: doutor Bezerra, eu quero lhe agradecer. Mas como, meu filho? Você não se lembra de mim? Não. São muitas as pessoas que frequentam, que aparecem aqui na Federação e eu não tenho boa memória. Mas, doutor Bezerra, eu quero lhe dizer que aquela terapia do abraço funcionou. Porque eu fiquei bom, minha esposa ficou boa, meus filhos estão bons e até apareceu um emprego, doutor Bezerra. E agradeceu, beijou a mão do doutor Bezerra. Porque aquele homem, imagine um desejo do doutor Bezerra, um desejo de ajudar. Quando o doutor Bezerra pede alguma coisa, com certeza um grupo de espíritos o atende e segue adiante para fazer algum benefício em favor da pessoa querida. Nós desconhecemos os mecanismos invisíveis que estão em nosso favor, exatamente porque nós não somos materialistas, precisamos pensar dessa forma. Então é este homem excepcional, esse médico dos pobres, que conta essas histórias. E não são histórias terceirizadas, não é ficção, são histórias que ele participou, das quais participou. Então, na obra, por exemplo, Dramas da Obsessão. Dramas da Obsessão são duas histórias, Leonel e os judeus, e a segunda história, a severidade da lei. Em ambas, nós percebemos exatamente o cumprimento perfeito desse conjunto de questões ligadas à reencarnação, especialmente a 167, que a reencarnação é uma expiação, que a reencarnação é justa por definição. Porque ali nós temos uma família que, estranhamente, todos os parentes estão se suicidando. Se suicidou o pai, se suicidou uma filha, e tentativas dos outros filhos e da própria esposa. Era uma coisa estranha. Aí doutor Bezerra foi chamado a acompanhar o caso. E percebeu como normalmente acontece nos processos em que há uma sugestão de suicidade, que havia um patrocínio obsessivo. Aquela família, na verdade, era um conjunto de sacerdotes católicos reencarnados, que no século XVI, em Portugal, tinham participado da Santa Inquisição e tinham perseguido, torturado, violentado uma família de judeus. E parte dessa família violentada, agora desencarnada e por 400 anos, continuava perseguindo implacavelmente os seus algozes. É por isso que nós dizemos, a violência, ela não tem esse encerramento que a mentalidade materialista nos apresenta. Essa história de dar tiro para cá e para acolá não resolve absolutamente nada. Abre novas histórias mais complicadas. Só os materialistas, com estultice, podem imaginar uma possibilidade dessa. São dardos que lançamos e que a vida vai levar um longo ciclo para pacificar aquela dinâmica. Então, ali estava. Quem lê a história como está posta lá em Portugal, aparentemente os judeus foram mortos e tudo ficou muito bem. Não ficou, porque geraram
obsessões, e agora no século XX, no Brasil, essas obsessões atingiram um grau em que toda a família estava se suicidando por força da pressão obsessiva. Então, essa é a história contada por Dr. Bezerra de Menezes. Ele mostrando que aquela ação lá em Portugal, ele é bastante didático. Aquela ação lá em Portugal, violenta, truculenta, ela era a razão de ser para o sofrimento dessa família suicida em pleno século XX. Esta é a mentalidade larga que nós temos que adotar. Perceber que as histórias não se resolvem numa reencarnação, numa vida física. Mas o Dr. Bezerra nos apresenta nesse mesmo livro, psicografado por Ivone Pereira, Dramas da Obsessão, a segunda história, A Severidade da Lei. O pessoal da livraria nos trouxe Dramas da Obsessão, essa última edição, vocês não conseguem ver daí, mas enfim, acredite, é Dramas da Obsessão, né? Então, na segunda história, A Severidade da Lei, Dr. Bezerra ele tem uma narrativa muito interessante, que ele começa pelo problema. E para quem é mais curioso e quem tem fôlego de leitura, ele vai avançando até nós entendermos as matrizes kármicas que explicam aquela dor, aquela dificuldade. Ele começa descrevendo a vida de Angelita, uma senhora que está em trabalho de parto. Mas esse parto se faz impossível no interior do Rio de Janeiro, começo do século XX, tudo muito difícil, a obstetrícia ali quase inexistente. E quando o médico chega à alta madrugada, já não tinha mais o que se fazer, consegue salvar a vida da mãe, mas a criança ela é perdida, ela é destroçada. E mesmo essa mãe vai viver com a sequela, vai viver de algum modo limitada, vai viver ali numa cama por mais 11 anos, a história de Angelita. Mas Dr. Bezerra, ele sempre faz um lusco-fusco, se tem essa coisa mais difícil, ao lado de Angelita tem Sarita, uma vizinha católica que tinha por predileção ler Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis, o monge Thomas de Kempis, um texto do século XVI. E essa senhora católica, vendo a sua vizinha ali se esvaída em sangue, naquele parto impossível, ela, de joelhos, na sua fé católica, ela ora para o santo da sua devoção, Santo Antônio de Pádua. E a fé desta mulher é tamanha, tão poderosa, que Dr. Bezerra descreve que de onde ela se encontrava, naquela pequena cidade do Rio de Janeiro, até as esferas em que Antônio de Pádua, o grande santo, vive, criou-se uma coluna de luz. Dr. Bezerra estava conversando com Leon Denis, espírito, e aí veio a convocação de Antônio de Pádua para que ele, Bezerra, intercedesse naquele caso. E se não fosse Dr. Bezerra, não haveria, pelo passe magnético que ele aplica, também a parturiente, também a mãe, teria desencarnado. É uma história dolorosa. Mas essa Angelita, na sequência da história, vai revelar uma grande resignação. E Dr. Bezerra vai fazer questão de demonstrar, na sua didática, que Angelita estava passando por aquela prova, por um esposo altamente insensível, que inclusive seduzia adolescentes, que a humilhava, que dizia que ela tinha que estar morta mesmo, que naquele tempo não existia divórcio. Então, quando o homem queria se divorciar da esposa, ele desejava a morte dela, porque ele ficava viúvo, era a alternativa. Então, Alípio humilhava Angelita, e ela vai sofrendo com muita resignação toda aquela provação, a própria doença, o desprezo do marido, e outros tantos detalhes que os que vão ler o texto haverão de se empolgar muito mais. E ali fica claro que quando ela e Alípio estiverem no Brasil colônia, cometeram um deslize, uma infidelidade conjugal e depois um assassinato. E isso ficou exatamente com a participação de um terceiro. E é exatamente esse terceiro que esquartejou alguém no Brasil colônia,
que agora renasce, ou tenta renascer, mas tem o seu corpo esquartejado pelo trabalho da obstetrícia. A lei é justa. Por isso, o título da história, A Severidade da Lei. Isso em Dramas da Obsessão, porque Dr. Bezerra de Menezes vai nos contar uma outra história num outro romance, A Tragédia de Santa Maria. Na Tragédia de Santa Maria, nós temos ali o advogado Bentinho, Esmeralda, um casal, mas que era muito, de algum modo, invejado, despeitado, sofreu despeito. E o pai da moça, por invigilância, passando aqui por Pernambuco, eles eram do Rio de Janeiro, se vinculou a uma pessoa violenta, que tinha uma filha violenta, e essa adesão e essa escolha provocou o assassinato da própria filha dele. Por isso nós temos que ter muita lucidez nas nossas escolhas. As pessoas estão banalizando as vinculações afetivas. Eu vou namorar com X, com Y e com Z. E você sabe as companhias espirituais X, Y, Z? Os projetos que X, Y, Z... Não, mas ele é um bacana, está lá um perfil dele na internet ou dela. Vai ver o perispírito de X, Y, Z. Vai ver as companhias espirituais. Puxa a ficha kármica. A gente não puxa a ficha policial de ninguém. Basta puxar a ficha kármica. Quem tem sensibilidade mediúnica vai perceber que há determinadas vinculações que vão trazer dificuldades desnecessárias. A gente não pode banalizar essa coisa tão nobre que é escolher um companheiro, uma companheira para dividir um projeto evolutivo. Está essa coisa banalizada. Por isso, muita gente sofre desnecessariamente. Nem precisava estar sofrendo. Era preciso mais cautela na hora da escolha. E esse comendador, que era amigo do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes estava encarnado ainda no Rio de Janeiro, mas tinha um amigo médico que era um tanto violento, que batia nos escravos, que humilhava, e ficando viúvo, num arroubo, terminou se vinculando a uma pernambucana atormentada, que tinha uma filha também com inclinações de assassinato. E essa família e essas vinculações vão concorrer para a morte da própria filha do comendador, complicando completamente aquele núcleo familiar. Dr. Bezerra vai mostrando, inclusive ele demonstra que, na sequência, os espíritos vão organizando a próxima reencarnação daquele grupo de pessoas que terminaram, de algum modo, confusas, atormentadas por força da violência. A violência, ela exige novas vidas para equilibrar por completo as histórias reticentes em aberto. Mas é o mesmo Dr. Bezerra de Menezes que vai nos trazer uma quarta história no livro Nas Telas do Infinito. É um livro que tem dois autores. A primeira história é Dr. Bezerra de Menezes. E a segunda história de Camilo Castelo Branco, aquele mesmo espírito suicida, aquele que deu um tiro na cabeça e ficou muito atormentado e que escreveu Memórias de um Suicida por Ivone Pereira. Ele volta agora com outra história. Nos interessa a história contada por Dr. Bezerra, porque, como nós dizíamos, Dr. Bezerra não conta por contar. Ele está nos apresentando essas histórias para que nós espíritas, nós, os seus leitores, possamos internalizar com a compreensão perfeita o que é a reencarnação. Essa é uma das marcas dos espíritas. Se os espíritas não acreditam na reencarnação, então a gente vai ter que tornar hinduísta, alguma outra coisa. Nós admitimos a reencarnação, a existência de Deus, a existência do Espírito, a comunicabilidade do Espírito, que é a mediunidade. Quando a pessoa, você é espírita, a reencarnacionista, sou, eu acredito, eu levo a sério esse negócio. Mas se eu chego assim, você é espírita, bom, eu não sei, assim, sabe, estou tentando, estou assim. É uma coisa duvidosa. Então essas histórias, elas ajudam a gente a ter uma visão intuitiva, se identificar e perceber com os personagens, com as tramas. Puxa, isso parece com a minha vida. O que eu estou sofrendo parece com isso aí. Se é justo para aquele personagem, é justo para mim, porque não são ficção, são histórias verdadeiras.
Doutor Bezerra diz Ivone que ela estava na casa dela em Minas Gerais e ela teve uma contrariedade com a mãe e ficou muito aborrecida, se achando a pessoa mais injustiçada das mortais, digamos assim. Aí doutor Bezerra chega e diz, vamos dar uma voltinha ali, minha filha, né? Porque dona Ivone Pereira, ela era uma médium excepcional, que tenha com muita facilidade a mediunidade de desdobramento. Então doutor Bezerra de Menezes resolve mostrar, de forma indireta, que dona Ivone vivia num paraíso, e aquela contrariedade era uma bobagem, porque ele tira dona Ivone do corpo e faz com que ela, com ele, passe a visitar o Morro do Querosene, lá no Rio de Janeiro, que até hoje existe, que hoje está dominado pelas milícias. E é interessante que o doutor Bezerra de Menezes, que foi político, mas veja bem, ele foi político depois que ele conheceu melhor o espiritismo, e ele preferiu fazer uma escolha e sair da política. Né? Uma das pessoas que honrou, que deu dignidade à política brasileira no século XIX. Ele foi uma espécie de vereador do Rio de Janeiro e deputado federal. Então, o doutor Bezerra tinha uma grande sensibilidade social. Quando ele começa a descrever o Morro do Querosene, que ali, na primeira metade do século XX, sequer tinha luz elétrica, tinha água encanada. Então, ele vai descrevendo aqueles barracos, aquelas pessoas entregues a si mesmas, o completo abandono das autoridades. A gente percebe o quanto o doutor Bezerra tem sensibilidade para as causas sociais. E como as coisas mudaram muito pouco, se é que mudaram nesse aspecto, mudaram muito pouco. O Morro do Querosene. Pode procurar na internet que está aí, de vez em quando oferece notícias policiais. E doutor Bezerra vai até o Morro do Querosene porque ele se interessa por uma moça que está ali passando por um processo de tuberculose e está caminhando para o óbito, para a desencarnação. A gente fica condoído, porque essa moça tinha 2 irmãzinhas, morava num barraco de zinco, ali, na mais completa miséria, e com todas as suas forças, mesmo muito doente, se mantendo pulcra, sem apodrecer moralmente. Porque há pessoas preconceituosas. Ah, é do morro? É da bandidagem. É do morro? É da prostituição. Não é bem assim. Às vezes a bandidagem, a prostituição está em apartamentos de luxo, nas melhores capitais brasileiras e do mundo. Então, é de uma beleza esses primeiros capítulos, quando o doutor Bezerra vai ali e a gente se compadece com a história daquela moça, daquelas crianças que desciam do morro para o asfalto, para a mendicância. Mas a história não fica ali. O que o doutor Bezerra deseja nos demonstrar é que aquela moça que estava ali nas últimas horas praticamente com a sua tuberculose, era uma antiga castelã, era uma pessoa muito importante, que fez mau uso da liberdade, que fez uso da violência e por isso estava agora aceitando de forma muito resignada aquela alta prova de viver no Morro do Rio de Janeiro, de viver na miséria. Alguém que teve muito dinheiro, muito poder, agora estava na condição mais paupérrima e entregue a uma doença, tendo a sua vida ceifada com pouco mais de 20 anos. São histórias e histórias. Por isso não podemos separar as histórias de quem as conta. Por isso nós precisamos, de fato, dar atenção às histórias do Dr. Bezerra de Menezes. É um curso de reencarnação. As histórias psicografadas por Dona Ivone Pereira. Nós precisamos tomar a responsabilidade para sentir o peso. Eu sou espírita e, como tal, a minha conduta, as minhas escolhas precisam espelhar essa doutrina que eu abracei. Porque senão eu vou desencarnar e dizer, eu acho que eu fui espírita. Um espírita assim, meu espírita, semi-espírita, que coisa é essa? Quem viu agora o filme Allan Kardec, pôde perceber as lutas que o codificador enfrentou para nos entregar essa doutrina que nos liberta. Então nós não podemos, de algum modo, receber isso de forma barata.
sem custo. É preciso abraçar a doutrina espírita e tudo que ela nos oferece. E se existe um tesouro que os espíritas têm em mãos, é essa excelente literatura. Então não faz sentido que as nossas bibliotecas, que as nossas casas, que o nosso orçamento não tenha uma reserva para aquisição de livros espíritas. Mas eu estou numa dificuldade, estou desempregado, está em PDF, tudo gratuito na internet, a pessoa baixa à vontade. Não há desculpa. Nós não podemos desperdiçar mais uma reencarnação, já que somos espírita e a gente que é espíritas, e que é espírita pela segunda vez, pela terceira vez, vamos fazer valer essa escolha. Vamos prestigiar os médiuns como Chico Xavier, Dona Ivone Pereira, Divaldo Pereira Franco, que agora no mês de setembro vai ocupar as telas dos cinemas. A história de Divaldo, justa, merecida, é o nosso herói, como é Allan Kardec. Vamos aos cinemas novamente para ver Kardec. Quem quiser ver o Rei Leão pode ver à vontade, não tem problema. Mas além do Rei Leão, vamos ver Divaldo. Não, eu vou ver o Rei Leão, mas Divaldo não. Aí é estranho, né? Porque, né? Divaldo é um gatinho, Rei Leão é Rei Leão, né? Então, vale a pena ver os dois. E rever agora Kardec, ver melhor os detalhes, né? Rever a revista espírita, aquilo que foi posto nas telas, as lutas do codificador, as lutas de Chico Xavier, as lutas de Dona Ivone, de Divaldo. São noites mal dormidas, são sacrifícios que sequer relataram, são discretos, para que a gente tenha um conforto de ter essas histórias à nossa disposição. Que não são histórias banais, são histórias construtivas, são histórias formativas que vão afetar o nosso caráter e vão consolidar a nossa personalidade espírita. Por isso, que estejamos em paz. E que possamos, nas nossas preces, agradecer a todos estes, inclusive ao Dr. Bezerra de Menezes, que se deu ao trabalho de deixar as suas altas ocupações nas esferas mais elevadas para nos servir. Encerrando a nossa fala, conta-nos Divaldo Pereira Franco e contou a Sueli Caldas Schubert, que Dr. Bezerra, no ano 1900, ele estava ali acamado no momento da sua desencarnação. Pouco depois estava no mundo espiritual e chegou no mundo espiritual dormindo, como as almas boas merecem. Dormindo, e chegou Celina, a secretária de Maria de Nazaré, e disse com muita suavidade: Bezerra, acorda, acorda, Bezerra. E Bezerra, delicadamente, ouvindo a doçura daquela voz: ó, Celina, minha irmã, que maravilha tê-la ao meu lado. Mas por que isso? Bezerra, você já está entre os imortais. Ele nem percebeu a suavidade da desencarnação. Então Bezerra ficou muito feliz. Ele foi dizendo para Divaldo: esse foi o dia mais feliz da minha vida, da minha última existência. Eu estava ali no mundo espiritual, levantei-me delicadamente do leito, acompanhado por Celina, que me apoiava, abracei os meus familiares, aqueles que chegaram primeiro, que me antecederam no reino da morte. Abracei os amigos, mas havia um murmúrio, uma coisa no ar. Eu perguntei: Celina, de onde vem esse som, essas vozes? E ela disse: Bezerra, vem para a sacada, vem ver. Então Bezerra avança, e quando chega ali na sacada daquela ala hospitalar do mundo espiritual, ele percebe uma multidão enorme a se perder de vista. Eram pessoas com os olhos em lágrimas, agradecendo a Dr. Bezerra e aplaudindo a sua chegada ao mundo espiritual. Mas quem são essas pessoas? Perguntou a Celina. Ah, Bezerra, essas pessoas foram as pessoas que você as conhece? Não, não lembro, não sei quem são essas pessoas. As pessoas anônimas que você as recebia com toda a caridade. E por gratidão te aguardaram exatamente para te receber à altura, assim como deve ser recebido os cristãos. Então são histórias como essa que devem ocupar o nosso coração hoje e sempre. Que Jesus nos ampare nas nossas vidas e que tenhamos força, ânimo, disposição para ler, exemplificar, praticar
o que as obras espíritas nos oferecem.